Olá, bom dia, muita paz. Hoje eu quero falar de um tema muito interessante. Para quem não me conhece, sou o Dr. João Jorge Cabral Nogueira, médico e psicoterapeuta transpessoal. O meu tema hoje vai ser automedicação. Eu tenho andado muito preocupado com isto, porque tenho visto aumentar muito a automedicação. Não sei se é pela falta de abordagem de pessoas não terem condições hoje de ir ao médico, não sei o que está acontecendo, mas sempre houve automedicação, mas tem explodido muito ultimamente. E qual o risco da automedicação? Veja bem, a gente pensa que uma substância não faz mal. Vamos falar da substância mais comum que vocês têm, que todo mundo já tomou, e eu também já tomei, chamado Novalgina, que é a dipirona, não é? Se você ler a bula da Novalgina, você não toma, porque a própria Novalgina, que a gente acha que é totalmente normal, sem nenhum efeito colateral, há várias contraindicações da Novalgina na bula, inclusive baixa de pressão. Se a pessoa tem pressão baixa, tomando Novalgina, pode até desmaiar pela Novalgina. Eu tive um caso no hospital, eu peguei uma criança, quando dava plantão no pronto-socorro, que tomou tetraciclina e ficou cega, né? Quer dizer, efeitos colaterais que a gente tem que ficar com medo, né? Todo antibiótico dá efeitos colaterais, antibiótico contra a vida. No entanto, nós temos uma bactéria que vai nos matar, temos que tomar um antibiótico, né? Agora, temos que ter cuidado com os efeitos colaterais, aqueles que são, se você tem problema hepático, não tomar aqueles que se excretam pelo fígado e assim por diante. E nós nos esquecemos dessas coisas todas. O que acontece hoje, gente, eu vejo muito isso acontecer. O paciente chega no meu consultório com uma substância controlada, né? Um antidepressivo, um benzodiazepínico. Eu pergunto assim, quem passou isso para você? Ah, não, comprei na farmácia. Remédio controlado, gente. Ou seja, sempre há aqueles que vendem os remédios sem controle, que burla a fiscalização, e a gente pensa que isso não acontece, eu pensava que não acontecia. E comecei também a ver algumas falcatruas das farmácias, não são todas, lógico, não estou julgando, mas algumas que eu passava 3 caixas. Uma paciente me relatou que acha que lá na farmácia só tinha uma caixa. Aí me ligou para pedir mais caixas, né? E eu falei, bom, assim, se ele ficou com 2, já pode vender 2 sem receita para alguém, né? Aquela pessoa de confiança, não é aquela pessoa que comprou 3 e falou que comprou uma, a gente sabe também, né? E então nós temos que entender, você que é leigo, o que é um remédio, né? O remédio, se você tomar uma dose abaixo da sua eficácia, não faz efeito. Se você tomar acima da dose máxima, intoxica. Então, essa janela aqui, que a gente chama de janela terapêutica, dosagem mínima e dosagem máxima. Essa janela terapêutica não é igual para todo mundo. É diferente para crianças, para idosos e para adultos. O mesmo remédio não pode ser dado para uma criança, porque tem o peso da criança, igual para o adulto. Um velho, um idoso, que tem uma má eliminação renal, né? Problema renal, um problema intestinal, ele vai ter uma absorção pior do que um jovem e pode uma dose normal para um adulto intoxicar o idoso. Então, tudo isso, gente, nós que fazemos medicina estudamos profundamente e, às vezes, mesmo assim, um paciente na dosagem certa intoxica. Um paciente na dosagem certa não faz efeito. Imagine você, leigo, se automedicando. Não é? É um perigo muito grande. Então, nós temos, por exemplo, os antitérmicos, né? Alguns antitérmicos, que a Novalgina, a dipirona, que baixa a pressão. Nós temos anti-inflamatórios, que em dosagens altas dão um problema renal.
E o que acontece com o anti-inflamatório? A pessoa não está melhorando, aumenta a dosagem, por conta própria, porque não é controlado. Vai lá na farmácia, pede um anti-inflamatório. Não vou dar spoiler aqui de remédios anti-inflamatórios, né? E aí, não melhora, aumenta a dose. E às vezes vai no médico, o médico passa uma dosagem do remédio que não intoxica. O paciente vai para casa e aquele remédio, naquela dosagem, não tira a dor, não tira a inflamação. Ao invés de ligar para o médico, procurar saber o que está havendo, ele sozinho, porque é um remédio que não é controlado, aumenta a dose. E aí pode chegar a uma dose de intoxicação e acaba ocorrendo, como diz na gíria, a emenda é pior que o soneto. Ou seja, você tenta corrigir um erro aumentando a dose e acaba se intoxicando e podendo até ter uma morte clínica. Há casos de morte de síncope cardíaca por excesso de medicamentos. Então, o medicamento é um remédio que a gente tem que tomar com muito cuidado, porque há muitos efeitos colaterais. Veja a bula dos remédios. Quando você comprar um remédio, não leia não, só estica assim ela para ver. Não leia não, porque se o médico passar e você ler a bula, você não toma. Só que o médico pondera, né? Nós estudamos e ponderamos o risco e benefício. Né? Bom, pode dar um efeito colateral, mas eu preciso para salvar a vida do paciente. E então, eu vejo muito isso na minha área de psiquiatria, gente. Como as pessoas aumentam a dosagem, você passa a receita de uma caixa. Eu nunca passo 2 caixas no início, porque eu não sei se o paciente vai se adaptar e depois jogar as 2 caixas fora, então eu sempre passo uma para experimentar. E a pessoa às vezes começa a tomar o remédio, e com 15 dias me liga, doutor, acabou meu remédio. Como é que acabou? Eu passei 1 por dia. Porque tomou 2 por dia. Aí eu descubro que está tomando dosagem dobrada. E eu já sei que é um paciente que eu tenho que ter muito cuidado, porque pode fazer superdosagem e ter uma intoxicação e parar numa emergência hospitalar. E o risco de morte, né? Então, da nossa responsabilidade. Então, eu começo sempre com uma caixa e com a dosagem mínima. Porque a dosagem mínima recomendada na janela terapêutica cura em muitos casos, não preciso da dosagem máxima. E se não fizer na dosagem mínima, eu posso aumentar. Agora, se eu pegar na dosagem máxima, posso dar um efeito colateral, um remédio que fazia bem, a pessoa já fica com medo e não toma. Então, eu pedi a vocês, queridos, que escutem seus médicos, que estudam, que dedicam sua vida a pesquisar essas coisas, porque se fosse fácil, não precisava de médicos, né? Se fosse um remédio que curasse tudo, não tivesse intoxicação, não tivesse riscos, qualquer um medicava, né? Então, mesmo nós médicos, às vezes, né, temos os remédios, por exemplo, agora, que de repente aparece um remédio que dá uma complicação que nós não sabíamos e nós já medicávamos às vezes meses, às vezes anos. E aí nós paramos de medicar, mas o quanto nós corremos o risco, porque não tinha provas científicas ainda que ele fazia mal. Vai pesquisando, vai tendo provas científicas à medida que vai usando o remédio, e o paciente que passa mal comunica à Anvisa. Mas quantos não comunicam à Anvisa? Nós temos que comunicar à Anvisa quando o remédio faz mal, mas quando o paciente faz mal e troca de médico, não vem até a gente falar que passou mal, e nós não podemos comunicar aquele efeito colateral para a Anvisa. Então, quero pedir a vocês, com muito carinho, que pensem nisso, não se automediquem e não aumentem a dose que o médico passar sem falar com ele. Respeitem, porque é a vida de vocês. Um bom dia, muita paz a cada um de vocês.